Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Sim, lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade franciscana, mais precisamente sobre a Ordem Terceira, a Ordem dos Penitentes de São Francisco de Assis. Lá você encontra textos, encontra vídeo, histórias e biografias de santos, curiosidades e muito mais. E também aproveito para fazer o convite para conhecer as nossas fraternidades espalhadas pelo mundo afora, há mais de 800 anos, evangelizando, levando Cristo na maneira de São Francisco de Assis. Você que é leigo, você que é do clero secular, venha nos visitar e fazer parte da nossa história. Então, vamos dar continuidade à ramificação da grande família franciscana. Eu já falei da primeira ordem, eu já falei da segunda ordem, agora vamos iniciar os vídeos relacionados à terceira ordem. Então vamos lá. Fazendo do movimento dos penitentes o ponto de saída para Francisco e Clara, chega-se uma linha reta até a Ordem Franciscana da Penitência, como a terceira ordem foi chamada inicialmente. Apesar de não serem exatamente derivações, as duas outras ordens são pelo menos condensações da Ordem da Penitência. Desde cedo, a fascinação exercida pela pessoa de Francisco suscitou consequências para a própria Ordem da Penitência. Provavelmente foi em Grétio, o lugar onde a terceira ordem de São Francisco nasceu. Isto não seria sem importância, porque em Grétio aconteceu também a primeira festa do presépio, a revelação da religião da encarnação. Certa vez, Francisco declarou entre as cidades grandes, não muitas se converteram à penitência como em Grétio, que não é outra coisa senão uma pequena cidade-castelo. E o relato depois continua, pois muitas vezes, quando os irmãos de Grétio cantavam o louvor de Deus, assim como costumavam fazer em muitos lugares, então o povo da cidade, grandes e pequenos, saíam de suas casas e se juntavam no caminho fora do lugar e respondiam em alta voz aos irmãos: Seja louvado o Senhor, nosso Deus. Até mesmo crianças pequenas que mal sabiam falar louvavam a Deus tanto quanto podiam, cada vez que encontrava os irmãos. Logo tratava-se da terceira ordem de convertidos que voltavam a praticar sua fé e a contar com Deus a sua vida diária. Reconhecendo a Deus, deram testemunha que Ele era o Senhor de suas vidas, adorando e honrando-os em suas casas, isto é, expressão sempre repetida que se dava à forma original. Desta ordem, em outras palavras, tratava-se de pessoas que procuravam viver a sua fé nas suas famílias, nas suas profissões e através de seus afazeres dentro da sociedade. Pois bem, provavelmente os textos da ramificação da grande família franciscana na ordem terceira vai ser dividido em aproximadamente 4 vídeos que eu dividi. Então, nesse primeiro momento, se fala da ordem dos penitentes, como é que se surgiu, né? Já falei em alguns vídeos anteriores que, mais precisamente na Itália, mas na grande Europa em si, existiam pequenas comunidades, fraternidades de penitentes, né? Às vezes famílias se reuniam, ou alguns celibatários também, ou algumas virgens reclusas, buscavam viver dedicado à sua vida de oração, né? Buscando a santidade, viver uma vida santamente. Então, os grupos de penitentes eram muito comum na Europa. E a ordem terceira dos penitentes de São Francisco de Assis seria mais uma ordem de penitentes.
O diferencial é que a regra foi direcionada pelo próprio fundador São Francisco, que ele adaptou para essa realidade. Como fala aqui no texto, né, que as pessoas buscavam viver santamente dentro do seu dia a dia, nas suas rotinas, né? Aqui, pronto. Deram testemunho que ele era o Senhor de suas vidas, adorando e honrando em suas casas, isto é, a expressão sempre repetida que se dava na forma original desta ordem. Em outras palavras, tratava-se de pessoas que procuravam viver sua fé nas suas famílias, na sua profissão e através de seus afazeres dentro da sociedade. Então, muitas dessas pessoas, dependendo da região, existiam alguns que moravam em fraternidade, em casas próximas, se reuniam para rezar. Então não existia uma regra específica, né? Mas existia um direcionamento da igreja para eles buscarem viver uma vida de oração, poderem rezar em comunidade, rezar em grupos de amigos, né? Mas eles buscavam viver a penitência. Então o que Francisco fez? Viu que aquelas pessoas tinham a necessidade de viverem tal qual aqueles irmãos, aquelas irmãs, mas não tinha como fugir das suas responsabilidades. E Francisco acolheu. Francisco acolhia todos que buscavam verdadeiramente a Deus, a ter um encontro verdadeiramente com Cristo. Então, Francisco dizem, né, que a carta aos fiéis que Francisco fez, ela seria como se fosse a primeira regra, a regra primitiva dos terceiros penitentes, né? Seguisse aquelas orientações de São Francisco de Assis. Então ali praticamente foi a primeira regra. Depois veio os papas e deram novos direcionamentos, algo mais jurídico, mais específico. E eles viviam nessa realidade, dentro de suas famílias, dentro dos seus afazeres, na sociedade, se reuniam em alguns momentos, né, às vezes uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, né, dependendo da realidade de contexto de cada região, e viviam as regras. Tinha um processo para receber os votos, né? A gente sabe que existe uma veste de penitente, que para muitos seria um hábito da Ordem Terceira, que posteriormente, lá para o século XIX, foi abolida na penúltima regra. Então, nesse primeiro momento, o que a gente pode falar é que ainda era algo assim muito confuso, porque existiam aqueles que queriam viver dentro da sua realidade de família, mas existiam também irmãos reclusos que viviam ou em suas casas ou em celas próximas às suas casas. Existiam aquelas virgens que se dedicavam, as viúvas que se dedicavam literalmente a viver o evangelho dentro do direcionamento dos penitentes franciscanos, como existem muitas histórias, biografias de santos, beatos e veneráveis que se destacaram pela sua simplicidade, pela sua santidade. Então a gente via várias realidades dentro da Ordem Terceira. E com o desenrolar a gente vai ver que surgiu as ramificações. Porque a gente não poderia botar numa mesma situação um pai, uma mãe de família, que era terceiro penitente, como uma pessoa que vivia no eremitério, uma pessoa que vivia no celibato, uma pessoa que vivia em clausura. Então surgiram ramificações, né? Então, nesse primeiro momento, o que fiz hoje foi apresentar como surgiu, assim, de forma rasa. Sempre eu digo de forma rasa. Você procure sempre pesquisar. Aqui é o primeiro momento. É muito interessante a pessoa procurar pesquisar. Então aqui a gente mostra certo, vá por aqui que você vai descobrir muitas coisas. Depois eu vou colocar
alguns livros para facilitar a pesquisa de vocês, alguns sites, tá certo? Talvez até aí no YouTube eu vou colocar na parte de baixo, nos comentários, alguns direcionamentos para vocês encontrarem. Amém? Paz e bem. Até o próximo encontro.